Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Anuncio a ordem do dia. PDL 007-2020 autoriza a instauração de processo por crime de responsabilidade contra a senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Rainer, processo de impeachment número 00754, representação 01.5/2020 e PDL 08.0/2020, que autoriza a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, processo de impeachment 00754, representação número 001.5/2020. Para cumprimento do dispositivo legal do artigo 21 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, cada partido poderá indicar até 5 representantes para discutir o parecer da comissão especial pelo período de até 1 hora. Serão chamados os oradores dos partidos de maior composição para os de menor, sem interrupções, não sendo permitidos apartes. O relator poderá responder aos questionamentos feitos pelos senhores deputados em qualquer tempo, sempre que provocado. A presidência... Atenção, senhoras deputadas, senhores deputados. A presidência suspende a sessão por 3 minutos para os cumprimentos. Reabertos os trabalhos. A presidência comunica às senhoras deputadas e aos senhores deputados que recebeu solicitação dos procuradores do denunciante, da procuradora da senhora vice-governadora e do procurador do senhor governador. O rito de impeachment é regido pela Lei 1079 de 1950. Nela, e de acordo com o decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 378, bem como nas reclamações 4.2627 e 4.2861, estas duas últimas, que trataram exclusivamente deste processo de impeachment, de número 0754, a presente fase processual é desenvolvida na Assembleia Legislativa. Não é afeta à produção de prova oral ou sustentação oral, como pretendem os procuradores. Os artigos 21 e 23 da Lei 1079, de 1950, dispõem. Artigo 21. 5 representantes de cada partido poderão falar durante 1 hora sobre o parecer, ressalvado ao relator da comissão especial com direito de responder a cada um, se provocado. Artigo 23. Encerrada a discussão do parecer, será submetido o mesmo à votação nominal, não sendo permitidas, então, questões de ordem nem encaminhamentos de votação. Portanto, até porque se trata de uma sessão de aprovação de projeto de decreto legislativo, o uso da palavra é restrito ao parlamentar. E, após a discussão do parecer, a lei veda a apresentação de questões de ordem. Toda a produção de prova oral, documental, testemunhal será exercida na segunda fase desse processo de impeachment no Tribunal Misto, caso atingido nessa sessão o quórum necessário para tanto. Todavia, para que não se suscite
o cometimento de eventual cerceamento de defesa e também para que não se prolongue a aguerrida judicialização do processo de impeachment, foram 9 os mandatos de segurança impetrados no Tribunal de Justiça e 4 ações protocoladas no Supremo Tribunal Federal. Consulto a todos os senhores deputados se devemos, excepcionalmente, ainda que não amparados pela lei, conceder a palavra aos procuradores do denunciante, da vice-governadora e do governador, pelo tempo comum a todos, começando pela ordem que deve ser seguida pelo procurador do denunciante, seguido pela procuradora da vice-governadora e, por último, o procurador do governador do Estado. E encaminho e me inclino para atender o requerimento dos senhores procuradores para que o nosso processo continue da mesma forma como vem seguindo até aqui. É uma questão de ordem que levanto e peço a deliberação dos senhores deputados. Os deputados que concordam com a proposta dessa presidência, no sentido de conceder 15 minutos a cada um dos procuradores, conforme solicitado, permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade a proposta. Antes de passar a palavra aos procuradores, quero me dirigir aos senhores parlamentares, às senhoras, aos senhores, aqueles que comparecem aqui à Assembleia Legislativa, aqueles que nos assistem. Hoje, quando amanheci, li a manchete do jornal ND, que dizia: dia histórico. É bem verdade que hoje vivemos um dia histórico. Isto, porém, não significa dizer que temos o que comemorar. Muito ao contrário. A Alesc, mais uma vez, cumpre o seu papel. A Assembleia não é autora do processo, apenas processa-o respeitando a Lei 1079, modulada pela DPF 378 de 2015. Procedemos até aqui da forma mais respeitosa possível. Agimos com serenidade, cumprindo rigorosamente as orientações da nossa competente Procuradoria. E se agimos assim, é preciso que reconheçamos o trabalho dedicado dos 40 deputadas e deputados com assento nesta casa. Agradeço a todas e a todos pela colaboração nestes dias difíceis que estamos atravessando, mas agradeço de modo especial pela nossa relação republicana e respeitosa, que nos permitiu chegar até o dia de hoje sem qualquer fissura que pudesse macular a imagem do Poder Legislativo catarinense. Nossas conversas foram todas transparentes, republicanas e respeitosas. Todas elas podem ser publicadas. E isso me orgulha. Aliás, nesse parlamento, o que mais me orgulha é o respeito com que nos tratamos e o respeito que recebo de todas as senhoras deputadas e os senhores deputados a cada dia. De coração, em nome dos meus filhos, que me deram força para chegar até aqui, que suportaram, junto comigo, todas as dificuldades, eu agradeço a todos vocês e dedico a eles esta sessão, histórica, porém, sem ter o que comemorar. Quero agradecer aos servidores da Casa, que de forma dedicada, como sempre, os conheço de há muito, não agiram diferente neste processo. Assessoraram a comissão especial,
se dedicaram diuturnamente e concluíram um trabalho elogiável que não mereceu nenhuma crítica. Agradeço também, de modo especial, a nossa Procuradoria, que teve toda a liberdade para realizar os seus trabalhos. Não teve nenhuma interferência de qualquer deputado e sequer também da presidência. A presidência apenas foi informada daquilo que a Procuradoria realizava. As vitórias obtidas no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e no Supremo Tribunal Federal dão a devida dimensão do que foi o trabalho da nossa Procuradoria e homenageio todos os servidores, de modo especial a Procuradoria, na figura da Procuradora-Geral, doutora Carula. Parabéns pelo trabalho. A Comissão Especial, desejo fazer uma menção específica e elogiar o presidente João Amin pela condição dos trabalhos de forma elogiosa, o vice-presidente Maurício Scudilarc, o deputado relator Luiz Fernando Vampiro, o relator adjunto, deputado Gessé Lopes, e os membros, deputado Fabiano da Luz, deputado Marcos Vieira, deputado Sérgio Mota e deputado Ismael dos Santos, além do deputado Moacir Sopelsa. O trabalho realizado por vocês, no tempo permitido pela legislação, foi um trabalho profícuo, de profundidade, com serenidade, com seriedade e competência, que nos permitiu chegar ao dia de hoje para, finalmente, cumprindo a legislação, submeter ao pleno soberano desta Casa. Espero que todos votemos com as nossas consciências. Não estamos aqui a perseguir ou a prejudicar ninguém. Estamos cumprindo o nosso papel. Repito, a autoria do processo de impeachment não é da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e de nenhum dos seus deputados. A legislação nos incumbe e nos obriga de fazer com que o processo tramite regularmente. E é isso que temos feito. Muito obrigado a todos os senhores deputadas, senhoras deputadas e senhores deputados pelo apoio recebido. Passo a palavra, em primeiro lugar, ao advogado do denunciante, que usará a tribuna pelo tempo de até 15 minutos. Tem a palavra o doutor Leandro Maciel. Boa tarde, senhores deputados, senhor presidente, mesa diretora desta casa. Estamos aqui num dia histórico para o Estado de Santa Catarina. Eu confesso que não sinto a menor felicidade em estar aqui diante dos senhores, ante a possibilidade de uma votação que irá destituir, poderá vir a culminar com a destituição do chefe do Poder Executivo do nosso Estado. Não estou. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu vou focar exclusivamente em tentar anular um discurso que veio tomando corpo ao longo desses últimos meses, de que se desencadeava um golpe contra o Executivo dentro dessa casa e que era uma busca de poder. Eu estou de fora, eu fui um dos autores do pedido de impeachment, embora não o tenha firmado a petição, porque pedi para fazer a revisão e por 2 dias o Dr. Ralph resolveu entrar com essa petição. Mas o Dr. Ralph sabe, todos que acompanharam sabem disso. E o que aconteceu? Quando eu fui abordado, próximo ao Tribunal de Contas, no início do mês de janeiro, o Dr. Ralph me apresentou esses fatos que estão ali, essa situação do aumento dos procuradores. Pediu a minha opinião. Fomos tomar um café. Eu analisei os documentos
E disse, de cara, que tinha fundamento. Voltamos a conversar. E alguns dias se seguiram. E eu simplesmente não acreditei no que estava vendo, que estava lendo, algo que pudesse ter nascido numa casa que tem a incumbência principal de defender os interesses do Estado, e não o Estado-governo. São coisas muito distintas, senhores. E os senhores legisladores sabem muito bem disso. Processo em segredo, com sigilo no SGPE. Eu que levantei toda a documentação, fiz toda a busca de documentação complementar. E a cada pena que eu apanhava, puxava e vinha uma galinha junto. Não era uma coisa simples. E eram fatos. Eu comecei a dizer, mas eu não acredito nisso, não acredito que fizeram isso. No momento da representação, no momento de fazer o impeachment, eu alertei o Dr. Ralph. Eu disse, Ralph, isso não vai dar certo. Porque é muito simples, é somente o governador do Estado, senhores, receber a representação e determinar, mandar acautelar esse valor. Se eu não vou pagar este valor, vou consultar a Controladoria Geral do Estado e vou fazer uma consulta, ainda que informal, que não se admite consulta em concreto, somente consulta em abstrato perante o Tribunal de Contas, mas os técnicos estão lá, é muito fácil, chega, conversa com o técnico e pergunta, como é que é isso aqui? É simples. E o que aconteceu? Nada. 2 tolos. Isso não vai dar em nada, isso aí está tudo certo. Está tudo perfeito isso aqui. É assim mesmo. Dia 15, a vice-governadora vai lá, solicita informações ao secretário de administração, estava no exercício do governo, ficou até o dia 20. Dia 27, ela faz uma defesa veemente antes do pagamento. Vem perante esta casa, senhor presidente, ela vem perante esta casa e diz que estava cumprindo uma determinação judicial. Senhores, eu desafio cada um dos senhores que estão presentes aqui a me trazerem essa decisão judicial, cada jornalista, cada advogado. Onde está essa decisão judicial que eu nunca vi? Então, onde que tem golpe? O aspecto jurídico, eu tive a oportunidade de ler um dos relatórios mais bem fundamentados que eu já tive a oportunidade de ler. Veio dessa casa. Deputado Vampiro, deputado Gessé. Aquilo ali é uma obra, porque analisou detalhadamente, do início ao fim, tudo o que ocorreu. E vou voltar para o golpe, que é onde eu vim me deter para falar. Onde está o golpe? O golpe está que o governador se lançou sobre uma espada, ele se lançou. Não foi nós ficamos assim com a espada. Ó. Ele vai pegar, não tenha dúvida, eu disse, Ralph, ele vai e acaba com o impeachment, esvazia o impeachment. No primeiro, esvazia, determina que seja provisionado o valor, suspendo cautelarmente, determina que seja provisionado esse valor em conta separada, faz uma consulta à Controladoria Geral, vai no Tribunal de Contas escutar, aliás, o governador tem um péssimo hábito, ele escuta, mas não ouve, porque recentemente, no episódio aqui, o próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado o alertou sobre determinada situação, e ele finge que não é com ele.
Será que eu e o meu parceiro Ralph somos dois imbecis? Dois idiotas? Nós engendramos um golpe com a participação dessa casa? Então não me venham falar a imprensa que eu vejo determinados jornalistas falando, não vou citar o nome de nenhum deles em respeito, isso faz parte. Mas acusando golpe. Meu nome é Leandro Ribeiro Maciel. Eu não assino golpe, eu não participo de golpe. Quem me conhece sabe, estou fora. Se tiver algum golpe em curso, estou fora. Dr. Ralph é a mesma coisa. E eu tenho certeza, senhores, que não há nenhum golpe. Essa casa está demonstrando aos catarinenses o valor que tem, porque esse governador perdeu por completo a condição moral de seguir tomando conta dos catarinenses. Santa Catarina conta com cada um dos senhores. Não sou eu, Leandro, não é o Ralph autor do impeachment, nós somos apenas os instrumentos. Nós trouxemos os instrumentos a essa casa que lhes possibilitam sacar do governo duas figuras extremamente prejudiciais ao Estado. Perniciosas, eu diria. E eu não vou mais abusar do tempo, não vou falar nada mais precisa ser dito. Os senhores querem saber o que eu penso? Leiam o relatório do deputado Vampiro. E quando eu digo senhores, não é os senhores deputados que com certeza já leram, mas as pessoas que estão nos ouvindo aqui e que nos cantos dessa nossa Santa Catarina ainda dão ouvidos para jornalistas bocas alugadas, que fazem análises políticas estapafúrdias, que eu não consigo entender de onde que eles tiram essas informações. E que trazem, inclusive, para o olho do furacão a própria justiça, seja a justiça catarinense, seja a justiça no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quando eu vi ontem um print na rede social dizendo que a vice-governadora vai ter uma decisão. Olha, já estava com a decisão do juiz ou do ministro na mão. Isso é um absurdo. Esse é o governo que está aí, chefiando a administração direta e indireta do Estado. O meu muito obrigado a todos os senhores. Santa Catarina conta com cada um desses nossos valorosos parlamentares. Esse governo perdeu por completo a condição de governar Santa Catarina. Muito obrigado. Agradecemos a participação do doutor Leandro Maciel, procurador do denunciante. E agora passamos a palavra à procuradora da vice-governadora, eminente advogada, doutora Ana Blasi. Tem a palavra por até 15 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Antes de mais nada, obrigada por facultar a palavra aos advogados, tanto da acusação quanto da defesa. Isso mostra a Assembleia Republicana que nós temos em Santa Catarina. Muito obrigada. Digo de início que eu vou dividir o meu tempo, se Vossa Excelência permitir, com o doutor Salomão Riba Júnior, que também é advogado da vice-governadora Daniela Heinrich, que se encontra no plenário. Então, eu falarei 7 minutos e meio. Permitido. Muito obrigada. Senhores deputados, senhoras deputadas, que honra estar nessa tribuna na data de hoje, nesse dia histórico, deputado Júlio Garcia. Aqueles que me conhecem sabem que eu defendo a presença de mulheres na política e quis o destino que eu viesse à presença de Vossas Excelências hoje defender a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-governadora do Estado da nossa Santa e Bela Catarina. Que honra, deputado Júlio Garcia. Que honra, deputada Paulinha, estar aqui nessa tribuna
para dizer a vossas excelências que Daniela Rainer não cometeu crime. Nós estamos falando de crime, senhores deputados. Crime de responsabilidade é bem verdade, mas crime exige materialidade, existe tipo penal, e eu pergunto a vossas excelências, o que fez Daniela Rainer? O que ela fez? Ela ocupou o governo no mês de janeiro por 10 dias, recebeu um ofício, a ele deu andamento, e quando o ofício voltou, ela já não estava mais no cargo. Ela não poderia e não faria, porque ela é responsável, a mudança de ato praticado pelo governador Moisés, o titular do Poder Executivo Estadual. Seria uma irresponsabilidade da doutora Daniela Rainer se ela assumisse o governo por 10 dias e mudasse todo o plano de governo ou os atos praticados pelo governador Moisés. Aí sim, ela estaria cometendo uma irresponsabilidade, uma improbidade, uma ilegalidade. Mas não, senhores deputados. O que fez Daniela? Daniela recebeu o ofício, mandou o ofício para a Secretaria da Administração e de lá veio o retorno quando ela não estava mais no cargo. Qual é o segundo ato imputado? O fato dela ter ouvido uma matéria jornalística e não ter feito nada. O que se imputa a Daniela? Omissão dolosa, senhores deputados. Senhora deputada Marlene Fengler, omissão dolosa. Ora, senhores deputados, nós estamos falando de crime de responsabilidade, e eu digo a vossas excelências, porque conheço muito bem o processo judicial. Até fevereiro, as decisões judiciais do desembargador Pedro Abreu eram favoráveis. Ele havia mandado pagar. E eu não tenho isso agora, mas posso encaminhar a vossas excelências, porque isso é fato e é verdade, está no site do Tribunal de Justiça. Apenas em fevereiro, depois da petição do Dr. Ralph Zimmer, é que o desembargador mandou sustar os despachos anteriores para averiguar. Mandou ouvir as partes e o processo agora foi encaminhado para a Procuradoria de Justiça para parecer. Certamente será pautado. Não há decisão definitiva, senhores deputados. Não há materialidade de crime. E para mim é uma honra muito grande vir aqui e defender a doutora Daniela. E eu faço veementemente porque meu sangue de advogada ferve quando eu vejo uma injustiça. Doutor Leandro, Vossa Excelência não é leviano, eu também não sou. Não estaria aqui nessa tribuna defendendo uma mulher que está ocupando o cargo por vontade de 71% da população de Santa Catarina. Nós não vamos obedecer à vontade popular? Se quer tirar Daniela e Moisés, que o povo vai às urnas em 2022 e os tire da chefia do Poder Executivo. Mas não através do impeachment, em que não há, senhores deputados, materialidade para que ele seja definido com a cassação da vice-governadora e do vice. Eu gostaria de registrar, senhor presidente, também o fato, a nossa estranheza, pelo fato do decreto legislativo da vice-governadora ser o primeiro a ser votado. E digo por quê? Porque no outro precedente levado a efeito nesta Assembleia, na época do governador Paulo Afonso, não foi isso que se operou. Naquela oportunidade, foram votados os decretos legislativos 1, 2 e 3, governador, vice e secretário da Fazenda à época. Aqui, no caso, senhor presidente, não se entende por quê, houve uma inversão. A votação será encaminhada no sentido de votar primeiro o decreto legislativo de Daniela e depois o de Moisés. E isso fere tanto a DPF 378, tão citada por todos, da relatoria do ministro Barroso, tanto o precedente dessa casa, e não se diga que é porque está seguindo a denúncia. Porque Vossa Excelência, senhor presidente, quando recebeu a denúncia e mandou para a Procuradoria da Assembleia para analisar, recebeu a denúncia como a denúncia contra governador, vice e secretário. Portanto, fica aqui o nosso registro. Por favor, que se registre em ata esse nosso inconformismo e a nossa referência a este fato. E peço, estou concluindo, senhores deputados, digo a vossas excelências, Jesus Cristo foi julgado de uma maneira vil. E nós todos aqui estamos em 2020, nesse planeta de terras e de provas e expiações, ainda vivendo a súplica de Cristo no Calvário. Processo, senhores deputados, tem que ser justo. Puna-se aquele que pratica crime,
Puna-se aquele que é ímprobo, que comete crime no exercício do seu mandato. Qualquer um de nós, mas não o inocente, não o justo. Isso não está correto. Muito obrigada, senhor presidente. A presidente informa que acatará o requerimento da nobre procuradora da vice-governadora, doutora Ana Blasi. Tem a palavra para completar o tempo o eminente ex-deputado, ex-conselheiro, ex-secretário de Estado, advogado, doutor Salomão Antônio Ribas Júnior. Excelentíssimo senhor deputado Júlio Garcia, digníssimo presidente da Assembleia Legislativa, demais integrantes da mesa diretora dos trabalhos, senhoras deputadas, senhores deputados. A advogada Ana Blasi já construiu os pontos básicos da defesa dos atos praticados ou que não foram praticados pela senhora vice-governadora, doutora Daniela Rainer. O impeachment é um processo muito complexo e de efeitos muito graves na vida de um povo. E ele é tão complexo quanto vítima da ausência de uma legislação clara e precisa do seu adequado funcionamento. Nós temos uma proliferação enorme de leis no Brasil sobre quase tudo. Mas, relativamente ao impeachment, talvez pela raridade da sua ocorrência, nós não temos. Então, acabamos fazendo uma discussão enorme sobre o processo, baseado numa legislação da década de 50, precedentes construídos e decisões judiciais. Acabamos apelando ao Poder Judiciário, o que não é equivocado. Afinal, o direito acaba socorrendo os nossos erros e equívocos para caminharmos em linha reta rumo ao justo. Então, eu vou me ater somente aos aspectos constitucionais e jurídicos dos atos praticados e não praticados pela vice-governadora. E quero dizer, para tranquilizar os senhores parlamentares, para tranquilizar a opinião pública, que, na nossa visão, não há nenhum golpe em curso. Essa expressão nunca esteve entre as minhas preocupações. O que há são algumas interpretações equivocadas do ponto de vista constitucional e jurídico. E isso é que os senhores terão que deslindar no dia de hoje, exercendo, além do papel de representantes do povo, além do papel legislativo, o papel de julgadores. E julgar é uma missão terrível. O dever de julgar é terrível. A vice-governadora é acusada de não ter praticado determinados atos para suspender um pagamento que se entende ilegal, produzido no âmbito do Executivo. Muito bem. A notícia dessa ilegalidade chegou a ela, é verdade, quando no exercício do governo do Estado. Isso é do processo administrativo em geral. Qual foi a providência que, como governante, ela tomou? Despachou o documento aos órgãos competentes
para que fosse adequadamente instruído. E aí ela praticou um ato em perfeita consonância com o mandamento constitucional. Se tivesse agido ao contrário, como se sugere seguidamente, mandado suspender os pagamentos em função da simples notícia da existência de uma investigação, ela estaria afrontando a regra da Constituição brasileira que diz que o devido processo legal, o direito à ampla defesa, aplica-se tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos. A mesma coisa diz a Constituição do Estado de Santa Catarina. E não pode ser diferente. Até porque nós estamos falando de verba alimentar, nós estamos falando de pagamentos que, ainda que devidos e até passíveis de serem devolvidos amanhã ou depois ao erário, se recebidos ilegalmente, nós estamos falando de uma situação consolidada. Para desconstituí-la, é preciso o devido processo legal com o direito à ampla defesa. Então, é absurdo que se exija do governante que, diante da notícia, mande suspender. O pior ainda, que se exija do governante que, conhecido uma notícia de televisão, mande tomar uma providência que não seja aquela que já havia tomado de investigar. É possível que, ao final, se chegue a alguma conclusão, mas, logo de início, nós vemos aí que o que se chama de omissão, na realidade, foi muito mais do que omissão, foi o cumprimento dos mandamentos constitucionais, que determinam o devido processo legal. Alegou-se que não existe um processo judicial. Existia a época em que o assunto começou a tramitar administrativamente. Era uma questão já judicializada e que depois se resolveu. Havia realmente investigações no Tribunal de Contas em curso e que, após isso, é que se resolveram. Então, naquele momento em que estava no exercício do cargo, vou concluir, de governador, a vice-governadora não tinha nenhuma noção exata do que decidiria o Judiciário, do que decidiria o Tribunal de Contas. Agiu conforme a Constituição, inteiramente conforme a Constituição, mandando fazer a investigação, estabelecendo a investigação, que deveria ter tido continuidade e chegado a alguma conclusão. Mas a ela, essa imputação é extremamente justa. E não deveria estar, porque a Assembleia é leiga, etc. Mas Cristo não está aqui porque é filho de Deus. Cristo está aqui e deve estar em todos os tribunais do mundo, porque foi julgado sem direito a uma advogada. Muito obrigado, doutor Salomão. A presidência... A presidência, para evitar qualquer dúvida, acolheu o requerimento da doutora Ana Blas no sentido de registrar em ata a manifestação dela. Em relação à ordem de votação, a presidência responde com o artigo 231 do Regimento Interno, que diz o seguinte: as proposições terão preferência para discussão e votação na seguinte ordem. Inciso 13º, projeto de decreto legislativo, que é o caso, parágrafo 1º, entre as proposições compreendidas na mesma categoria, conforme nominadas, em cada inciso, será obedecida a ordem numérica da menor para maior. Respondida a questão de ordem, tem a palavra o procurador de Sua Excelência o Governador do Estado de Santa Catarina, doutor Marcos Probst, por até 15 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, deputado estadual Júlio Garcia, na figura da qual eu cumprimento todas as senhoras e senhores deputados do Estado de Santa Catarina. É uma honra estar aqui presente em nome do senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, que, de forma muito respeitosa, nos honrou com a missão de defendê-lo perante vossas excelências. Pois bem, coaduno de forma plena com todas as palavras da defesa da senhora vice-governadora, que me antecedeu, muito bem feita pelos queridos colegas doutor Ana Blasi e doutor Salomão Ribas Júnior, a qual cumprimento, ratifico todas as palavras e passo aos fatos propriamente ditos. Pois bem, a questão central aqui, senhoras deputadas, senhores deputados, diz respeito ao processo PGE 4421/2019, o famoso processo administrativo que transitou no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, órgão competente nos termos da Lei Complementar 317 de 2005, artigo 4º, incisos 13 e 15, órgão competente para analisar pleitos de tal natureza. O processo é dado entrada a pedido da APROESC, Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, tendo como causa de pedir administrativa o reconhecimento do descumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado. E aí que eu aproveito, e depois eu faço questão de entregar em mãos ao doutor Leandro, que me antecedeu na tribuna, que figura na qualidade de acusador, que desconhece a ordem judicial que ampara o pedido da PROESC, que eu tomei a liberdade de rapidamente imprimir o mandato de segurança número 2004-036-760/3 da capital, relator, o ilustre desembargador Pedro Manuel Abreu, decano do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa diz: mandato de segurança, isonomia de vencimentos, procuradores do Estado e procuradores da Assembleia Legislativa, exegese do artigo 196 da Constituição Estadual, auto-aplicabilidade, ordem concedida, abro aspas, vistos relatados e discutidos, os autos do mandato de segurança, número 2004-036-760-3 da capital, em que é impetrante a Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina e segue o acórdão. Então, faço questão, e vejam, senhores deputados, o quão frágil é a acusação, onde o acusador sequer conhece o acórdão que baliza o processo administrativo, o qual 13 procuradores do Estado manifestaram a necessidade de cumprimento da ordem judicial deste acórdão transitado em julgado. 13 diferentes procuradores do Estado, todos procuradores de carreira, respeitados, qualificados, se manifestaram nos autos 4421/2019, no sentido expresso, e vossas excelências têm cópia deste material, se manifestaram no sentido de que sim, o requerimento administrativo da PROESC há que ser deferido, visto a quebra de isonomia remuneratória assegurado numa decisão judicial transitada em julgada nos autos referidos. Volto a chamar a atenção, 13 diferentes procuradores do Estado, 13, todos de carreira. Ao final deste processo, onde 13 diferentes procuradores do Estado avalizam e dizem é caso de descumprimento de ordem judicial, é caso de reconhecimento do pleito administrativo, os autos são encaminhados à Secretaria de Estado da Administração e faço questão de ressaltar as folhas, quando a então Procuradora-Geral do Estado encaminha os autos, não ao governador do Estado, porque não é a autoridade responsável para tal fim, mas sim à Secretaria de Estado da Administração, responsável para o cumprimento de ordem judicial. E as folhas 107 do processo PGE 4421/2019, o secretário de Estado da Administração, Jorge Tasca, abro aspas, assim se manifesta, tendo em vista os termos e fundamentos do parecer PGE número 365/2019, da lavra da Consultoria-Geral da Procuradoria-Geral do Estado, devidamente acolhido pela Procuradora-Geral do Estado, determina a remessa dos autos à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas para, destaco,
cumprimento de decisão judicial. E as verbas são pagas, senhores deputados, senhoras deputadas. Assim como rotineiramente ocorre em outros tantos cumprimentos de decisões judiciais, sejam em caráter definitivo, sejam em caráter liminar, pelo Estado de Santa Catarina. Vejam, qual o ato que o governador do Estado praticou? Esses dias, conversando com um deputado, ele me fez o seguinte questionamento: mas Marcos, lá no início do processo, consta um de acordo do governador, onde o governador autoriza o processamento, porque a lei estadual de 2008 exige que pedidos administrativos acima de R$50 mil tenham o de acordo, a autorização do senhor governador do Estado para o processamento. Processamento. Eu falei, sim, deputado, qual que é a dúvida? Ele me questionou, Marcos, mas o governador não deveria ter solicitado que alguém analisasse isso, se era caso de dar seguimento a esse processo, deputado Zé Milton? E eu respondi a esse deputado, o processo é dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Para quem o senhor governador encaminharia? Para quem? Se o processo é dentro da Procuradoria-Geral do Estado. E aqui eu faço um paralelo muito respeitoso, porque o presidente da Casa sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas quando o presidente Júlio Garcia leu o pedido de impeachment, este presente pedido de impeachment, Sua Excelência se manifestou de que ele estava seguindo orientação da Procuradoria Jurídica da LESC, competente Procuradoria Jurídica da LESC, a qual cumprimento os trabalhos da doutora Carula. Vejam, a presidência seguiu a orientação da Procuradoria Jurídica da LESC. Agora, quando o senhor governador do Estado segue a orientação de 13 procuradoras do Estado, ele comete crime de responsabilidade? Qual é a razoabilidade aqui presente? Como nós vamos levar adiante, na história de Santa Catarina, algo tão disforme, onde o governador do Estado não interfere numa decisão prolatada por 13 diferentes procuradores do Estado, que reconheceram que era caso, sim, de descumprimento de ordem judicial. Vejam, senhores deputados, senhoras deputadas, que a imprensa, de forma significativa, abordou esta matéria como uma grande incongruência. E por que isto tudo soa tão estranho? Porque o próprio Ministério Público do Estado de Santa Catarina, quando a mesma pessoa que acusa no presente processo de impeachment, representou o governador do Estado por prática em tese de ato de improbidade administrativa, nos autos da notícia de fato 01/2020, 0000-823/2003, o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, doutor Fernando Comim, competente integrante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, analisando de forma intensa, de forma latente, o material, os fatos aqui imputados, deixou de forma clara, manifestada, a sua apreciação de que, no caso concreto, não há qualquer ato ilegal praticado pelo senhor do Estado de Santa Catarina, determinando o arquivamento, deputada Paulinha, de plano, arquivamento de plano, da acusação feita, visto a clareza da ausência de atos ilegais. E abro aspas para citar Sua Excelência, o doutor Fernando Comim, chefe do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Abre aspas. Nessa perspectiva, ausente qualquer conduta do governador do Estado sobre o mérito da pretensão, não há que se falar em autuação ou anuência tendente a privilegiar determinada carreira por meio da alegada concessão indevida de paridade salarial, o que caracterizaria ato de improbidade administrativa sob a ótica do representante. O fato de ter dado autorização para o início do processo nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Estadual 14.275/2008, não infere que houvesse ajuste prévio para a prática de qualquer ato ilícito e nenhum dos argumentos aduzidos na representação é capaz de sustentar essa hipótese. Conclui o chefe do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Vale repetir, diz Sua Excelência, a atribuição do chefe do Poder Executivo, nesse caso, cingiu-se a autorizar o processamento do pedido, sem incursões quanto ao mérito ou participação no seu processamento,
sendo a Procuradoria-Geral do Estado alçada pela legislação de referência como órgão competente para processar e analisar o pedido. Senhoras e senhores deputados, mais claro do que isto é impossível. O Ministério Público, inclusive, homologando através do seu Conselho Superior a decisão inicialmente prolatada pelo Dr. Fernando Cumim, através de um voto do conselheiro Dr. Newton Henrique Trenepol, referendo as conclusões do promotor de justiça, procurador-geral do Ministério Público, no sentido da ausência de qualquer ato ilegal. Vejam, qualquer ato ilegal, sequer instauração de processo de inquérito civil foi manejado. Posteriormente, a mesma matéria foi levada à apreciação de outro competente, experiente promotor de justiça, Dr. Cid Luiz Ribeiro Schmitz, que também arquivou de plano os fatos levados à apreciação pela acusação. Então vejam, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina atesta de forma clara, latente, em letras garrafais, o governador do Estado de Santa Catarina não praticou ato ilegal algum no presente caso. Como ele teria praticado crime de responsabilidade? Senhoras e senhores deputados, qual o crime de responsabilidade praticado pelo governador do Estado? Não existe. E não é a defesa que diz isto, é o Ministério Público do Estado de Santa Catarina que diz isto. Prosseguindo, como vossas excelências sabem, a defesa se socorreu de um dos maiores juristas do Brasil, Dr. Antônio César Peluso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, reconhecidamente uma das grandes mentes jurídicas existentes em nosso país, que em robusto parecer, analisando o caso concreto, abro aspas, conclui, de tudo vem em linha reta a ostensiva inépcia da denúncia, diz o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que mareia de falta justa causa o pedido de impedimento. E continua o ministro, daí escusaria notar, em reforço retórico, que nenhum dos atos atribuídos ao governador no relato da denúncia comporta juízo de reprovabilidade jurídica de qualquer espécie, seja a título de crime de responsabilidade, de crime comum ou de improbidade administrativa. Se tivesse oposto ao pagamento da verba cujo direito foi reconhecido por decisões judiciárias, revestidas de coisa julgada e concretizada em fundamentada decisão jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, ao termo de regular procedimento administrativo, teria ele, aí sim, cometido crime de responsabilidade, sustando em definitivo ordem de pagamento já suspensa por decisão cautelar e provisória do relator do mandato de segurança coletiva e ao mesmo e ao depois do pleno do Tribunal de Contas do Estado, sem que até agora haja sobrevindo decisão judiciária final das complexas questões jurídicas. Conclui o ex-ministro Antônio César Peluso, conclui, e vejam a intensidade da sua conclusão final, só governador leviano e irresponsável, se não despreparado, agiria de outro modo. Lerei mais uma vez para que fique claro a todo o plenário a conclusão exarada pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal sobre os fatos em apreciação. Só governador leviano e irresponsável, se não despreparado, agiria de outro modo. E se fala de cometimento de crime de responsabilidade. Senhoras deputadas, senhores deputados, há tanto mais para dizer desse processo, mas o meu tempo se exaure, eu tenho um minuto final. E eu trago aqui, para as considerações finais, deputado Kennedy, uma lembrança muito importante de Ulisses Guimarães. Querido Dr. Ulisses, como chamado, político de grande envergadura a nível nacional. Deputado Titon, o que nos disse Dr. Ulisses? A verdade poderá ser temporariamente ocultada, nunca destruída. O futuro e a história são incensuráveis. Concluo, senhor presidente, manifestando que, de fato, hoje é um dia histórico.
mas compete a vossas excelências o desfecho, se será um dia histórico que honrará esta Casa Legislativa ou ficará marcada para os registros como uma grande mancha na história e na grandeza deste parlamento. Muito obrigado, doutor Marcos Probst. A presidência ratifica que cada partido poderá indicar até 5 representantes para discutir o parecer da comissão especial pelo período de até 1 hora. Serão chamados os oradores dos partidos de maior composição para os de menor, sem interrupções, não sendo permitidos a partes. Ratifica ainda que o relator poderá responder aos questionamentos feitos pelos senhores deputados em qualquer tempo, sempre que provocado. Iniciando a discussão do parecer da comissão especial que autoriza a instauração de processo por crime de responsabilidade contra a senhora vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Rainer, na forma do projeto de decreto legislativo 007/2020, consulta o eminente líder do MDB, quem fará uso da palavra inicialmente em nome do partido. Senhor presidente, é de imediato que faz uso da palavra ou só indicação? Não, é de imediato. De imediato? Posso começar a fazer, presidente? Sim, tem a palavra Vossa Excelência no tempo destinado ao MDB. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais parlamentares da Casa. Essa função, efetivamente, de parlamentar, ela tem algumas nuances diferenciadas que nos levam a ter posições dentro desse parlamento. E todos nós participamos de comissões permanentes, comissões transitórias, comissões parlamentares de inquérito, e eu tive o sorteio de, mesmo líder da bancada, participar como membro da comissão especial do processamento de impeachment dentre esta Casa, os 9 parlamentares. E dentre os 9 parlamentares fui escolhido como relator deste processo. Como relator designado na presidência do deputado João Amin, entendi que era pertinente pedir e solicitar assessoria. Pegamos a assessoria do deputado Gessé Lopes e da nossa equipe formada por mais de 7 profissionais altamente qualificados da Casa Legislativa. Eu não vou, efetivamente, até porque não sou denunciante, não tenho qualquer pretensão para qualquer dos lados, fazer a leitura de mais de 65 laudas, feito com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito, deputado Mota, com os preceitos constitucionais, legais, respeitando mais de 1.600 laudas acostadas nesta representação de impeachment. Foram dias realmente complexos. Em menos de 10 dias úteis, você tem que dissecar 1.700 páginas, estratificar para os colegas parlamentares, em 60 laudas, o que efetivamente estava acontecendo. E mais, além de dizer o que estava acontecendo, analisar se o autor ou o denunciante tinha legitimidade ativa para estar presente, da mesma forma ver se os denunciados tinham legitimidade passiva para estar presentes e se haveria indícios de atos comissivos ou omissivos perante a máquina pública que pudesse ocasionar um eventual crime de responsabilidade por perda de mandato. Eu não vou, obviamente, ler todo o relatório, vossas senhorias, sabe, já tiveram conhecimento, é público também, porque ele foi publicado no Diário Oficial, todos os meios de comunicação têm acesso,
Então, este relatório estratificou efetivamente o pensamento de 9 parlamentares acerca desse processo. Não vou entrar no mérito propriamente dito, no conjunto probatório, porque este não é um tribunal de pronúncia. Nós não estamos aqui, efetivamente, analisando o âmago da questão. Nós estamos analisando, no momento, se tem indícios de crime de responsabilidade. Este fato é que, efetivamente, está transcorrendo. Então, diante desse fato, em virtude de eu ser líder da bancada do MDB e ser relator, senhor presidente, eu só vou, efetivamente, que muito citado foi, e eu também confio muito, e ontem eu estava lendo a Bíblia, e na Bíblia foi citada 2 vezes, pastor Mota, Ismael, eu não ia citar, mas eu tirei daqui, efetivamente, estratifiquei aquilo que pode representar o momento. O reino de Uzias de Judá. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com a lista que estavam aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maaseias. O chefe desses 2 homens era Hananias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de família, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou seus soldados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas, e fundas para atirar as pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote, Azarias, e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: ó rei, o senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só têm esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para esse serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa da pele apareceu na tua testa. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo. E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. Digo isso porque fiz tudo com a minha consciência, não sou denunciante, não somos denunciantes, não somos parte ativa do processo, e estamos aqui, eleitos pelo povo, para efetivamente fazer aquilo que é de direito, seja legislar, ou seja, neste momento, num tribunal político de julgar. Obrigado, senhor presidente. Mais algum deputado do MDB inscrito? Não, senhor presidente, obrigado. Próximo partido é o PSL. Deputado Sargento Lima, líder do partido. Quem falará em nome do partido? Deputada Ana Campanholo. Tem a palavra a deputada. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde aos senhores deputados, à imprensa, aos augustos advogados que defenderam tanto a parte do governador quanto a parte da vice-governadora. Agradeço a missão repassada pelo líder da bancada bolsonarista de expressar nossas razões, deixando claro que me faço ouvir em nome de todos os deputados conservadores da nossa bancada. Acredito que essa missão foi a mim repassada por ter sido a única deputada desse parlamento que teve pela acusada, no caso deste PDL, vice-governadora Daniela Rainer, alguma proximidade e amizade pessoal. Mas é bom, né? É com profunda tristeza que escolhemos as palavras que serão ditas hoje, mas são também necessárias diante das especulações em nível regional, estadual e nacional. Antes de mais nada, convém esclarecer a todos os eleitores catarinenses que o impeachment não se conclui hoje, que o julgamento não será encerrado hoje e que estamos prestes a ver este processo passar para uma comissão mista com desembargadores e deputados, este sim dando ao processo um caráter tanto jurídico quanto político.
Hoje serão votados apenas os projetos de decreto legislativo, com o início de um processo de investigação por crime de responsabilidade. Então, esta não é a nossa última palavra, nem a nossa última decisão. Bom, a vice-governadora Daniela Rainer alega em sua defesa, tanto nos processos quanto na mídia, através de televisão, rádio, internet, redes sociais, 3 principais tópicos endossados também por seus apoiadores. E diga-se importante ressaltar que a nossa vice-governadora buscou apoio também em deputados federais, em ministros, e inclusive fora de Santa Catarina. Endossados por seus apoiadores, a nossa vice apresenta 3 argumentos principais. Do ponto de vista legal e jurídico, a vice-governadora Daniela alega ser jurídica e administrativamente inocente. Do ponto de vista político, a nossa vice-governadora diz que foi traída pela bancada bolsonarista catarinense e que está rompida com o governo Moisés há meses. E há ainda um terceiro argumento que temos visto e muito tem incomodado a nossa bancada, que é o argumento de que os deputados que votam contra a vice-governadora poderiam ou deveriam ter feito acordos escusos e imorais com o presidente dessa Assembleia, o senhor deputado Júlio Garcia. Em suma, essas são as principais alegações que circundam a respeito desse PDL contra a vice-governadora. Algumas alegações da parte dela, outras de seus advogados, outras de seus apoiadores. O objeto de ilicitude sendo analisado nessa questão, que já foi muito bem exposta pelos advogados, tanto do denunciante quanto dos denunciados, é uma decisão administrativa que foi tomada pelo governador e chancelada pela vice-governadora. Um primeiro pedido de impeachment foi apresentado e arquivado, o de número 73. Em sua defesa neste processo de impeachment, que foi arquivado, a vice-governadora se comprometeu um pouco mais e se complicou ainda mais. Neste processo que nós estamos avaliando, nas páginas 11 do projeto de decreto legislativo, na página 11 nós lemos: o denunciante trata de forma individual a conduta de cada um dos denunciados, relatando as ações e omissões as quais qualifica como crime de responsabilidade, imputando-as inicialmente à vice-governadora do Estado, posteriormente ao governador e, por último, ao secretário de Estado de Administração. O senhor presidente Júlio Garcia já respondeu a esta questão, que foi indagada pela advogada Ana Blasi, mas, só para pontuar, isso também está registrado nas páginas 11 do relatório apresentado pela Comissão de Impeachment. Também nesse relatório nós lemos na página 14 do documento virtual o seguinte trecho: aponta ainda que a vice-governadora, em ato doloso, ou seja, intencionalmente, encampou a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente a sua existência e efeitos após longo arrazoado, firmado de próprio punho da vice-governadora, nos autos do processo de impeachment número 73, em manifestação nas folhas 208 a 248 daquele procedimento, equivalente neste novo processo que analisamos agora, às folhas 275 e 315. Do ponto de vista jurídico, o primeiro argumento levantado pela governadora, seus advogados e apoiadores, nós vemos que ela alega em sua defesa 4 pontos. O primeiro, o pagamento da verba de equivalência seria legal, e por isso foi feito. 2, ficou curto período na interinidade do governo do Estado, então não teve tempo hábil para verificar a irregularidade, apesar de ter sido avisado sobre isso. 3, teria incidência o, abre aspas, princípio da confiança do administrador em sua equipe técnica, fecha aspas. E 4, ponto levantado por ela em sua defesa, a competência para examinar a legalidade da dita verba de equivalência não seria dela, e sim da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Administração. Bom, fazendo-me ouvir em nome dos nossos deputados conservadores e bolsonaristas, vamos responder a esses 4 tópicos da seguinte forma. O primeiro, ao dizer que o pagamento da verba de equivalência é legal, a vice-governadora assume a defesa do ato praticado pelo governador. Ou seja, a nossa vice-governadora defende o ato que o governador tomou, que praticou, né, ao mandar pagar. O ato, porém, é ilegal, como já decidiu o Tribunal de Justiça, como já decidiu o nosso Tribunal de Justiça. Esse aqui é um ponto
um ponto que é jurídico, mas também é político, e aqui eu acredito que me faço representar mesmo por todos os meus colegas que estão nesse dia especialmente ofendidos com especulações a nosso respeito. Apesar de nós termos alertado a nossa vice-governadora, todos nós, deputados conservadores e bolsonaristas, inúmeras vezes, quando frequentamos a sua casa ou falamos com ela pessoalmente, como amigos ou não, ela sempre foi reticente, displicente, lenta e tímida demais em combater o governador. Isso em absolutamente todas as práticas que nós chegamos até ela para contestar. Não apenas nesse caso, mas esse caso não nos admira, porque esta era uma postura comum. O comportamento condescendente da vice-governadora em relação ao governador sempre incomodou os deputados que eu represento nesse pronunciamento. Não nos surpreende que ela seja corresponsável, pois em meses de convivência e amizade que tivemos, sempre demonstramos estar inconformados e cobrando da nossa vice-governadora que tomasse posturas mais significativas contra as ações e declarações do governador. Não estamos, obviamente, dizendo que ela não tomou postura nenhuma. Em inúmeros momentos, a vice-governadora escreveu uma nota, mandou um recado para a imprensa, fez uma publicação tímida na internet, mas, enfim. E todas as vezes que cobrávamos da nossa vice-governadora, falo isso em nome dos deputados bolsonaristas, uma postura mais firme, nós ouvíamos dela que não queria queimar pontos com o governo, que não queria provocar o governador, ou usava a justificativa que não poderia desrespeitar as instituições, entre outras desculpas. E apenas para dar um exemplo aos senhores, e também mostrando a nossa imparcialidade nesse caso, no início do ano de 2019, nós tivemos o primeiro imbróglio que afastou os deputados conservadores do governador Moisés, que foi quando ele, por causas ideológicas, ligadas a um pensamento ambientalista, decidiu, de uma forma soberba, como disse o deputado Vampiro, taxar os agrotóxicos. A nossa vice-governadora, além de ser advogada, é produtora rural, se diz conservadora, bolsonarista, e se dizia do nosso time. E nós a procuramos para fazer uma publicação na internet com 3 fotos de 3 deputadas, de 3 políticas catarinenses, conservadoras e bolsonaristas, atacando o governador de uma forma muito leve e respeitável. Eu, deputada Ana Campanholo, deputada Caroline Detoni, convidamos a vice-governadora a figurar em uma publicação que nós colocamos no Instagram, Unidas pelo Agronegócio, Daniela, Ana Campanholo e Caroline Detoni. Nessa publicação, veja, não há absolutamente nenhuma violência contra o governador, apenas estamos dizendo, unidas pelo agronegócio, uma forma muito simples e singela de manifestar a nossa desaprovação aos atos do governador. Neste dia, nesta ocasião desta publicação, apenas para que o eleitor entenda o posicionamento dos deputados da casa, que são do Bolsonaro, nós tivemos que fazer essa publicação de uma certa forma sem a autorização da vice-governadora, pois ela mandou uma mensagem no Instagram, porque para respeitar a ética, e obviamente não vou expor a mensagem da governadora, mas ela escreveu dizendo que não deveríamos publicar essa postagem para não provocar o governador. E eu pergunto aos senhores que estão vendo isso daqui, unidas pelo agronegócio, se esta publicação aqui ela é provocativa, se ela é violenta ou se ela é extremista, de forma alguma. Esse episódio eu cito, enquanto eu explico as razões jurídicas do primeiro tópico, apenas para demonstrar como nós, deputados do Bolsonaro, deputados conservadores, várias vezes tentamos incitar a governadora a tomar uma atitude mais drástica contra a vice-governadora, a tomar atitudes contra o vice-governador. Atitudes essas que sempre eram postergadas ou eufemizadas ou adiadas por justificativas como essa que eu disse, que não podia desrespeitar as instituições, que não queria queimar pontos, que não queria provocar. E essa foi exatamente a palavra que a vice-governadora usou no Instagram falando comigo. Não queria provocar o governador, pois achava que podia convencê-lo gentilmente. Enfim. Da mesma forma, acredito que esse foi um impulso que a levou a não querer provocar o governador, revogando ou tomando uma atitude contra o ato aqui denunciado. O segundo argumento da governadora é o fato de ter ficado pouco tempo na interinidade. Este é um argumento absolutamente irrelevante, pois tinha o dever de velar pelo cumprimento da lei e pela proteção do erário, em especial na posição de ordenadora de despesas, não importa por quanto tempo assumisse.
E é importante mencionar que, quando se assume um cargo de governador interino, você o faz pelos bônus e pelos ônus. E a nossa vice-governadora sempre esteve muito satisfeita em dizer que é a primeira governadora mulher, que foi a primeira governadora interina mulher. Então, levava para si os bônus do cargo, prestígio, deveria, portanto, levar também o ônus. Não que eu considere que ser uma mulher governadora ou um homem governador, como foi citado aqui em alguns momentos, a respeito do sexo da governadora, do fato dela ser mulher, não que eu considere que isso seja relevante, porque não faz absolutamente diferença alguma ser mulher ou não nesse caso. 3. Ao mencionar o princípio da confiança na equipe, nossa vice-governadora confirma que se omitiu de cumprir o seu dever. Aqui ela nos diz que não cumpriu por várias razões. Diz que não cumpriu porque era a missão de outro, não cumpriu porque teve pouco tempo, e agora diz que não cumpriu porque confiou na sua equipe. Já que a responsabilidade final dos atos é dela, essa justificativa não me parece razoável. E mais, se nós aceitássemos tal desculpa, isso implicaria, de modo indireto, em se isentar também a figura do governador do Estado de qualquer responsabilidade que recairia sobre seus subordinados. Ou seja, se a vice-governadora pode dizer que não cometeu erro nenhum porque confiou nos seus assessores, então, por que não poderia também o governador dizer a mesmíssima coisa e ser absolvido do processo? A quarta alegação é a da competência de procuradoria ou da Secretaria de Administração, e ao apresentar essa tese, ela está somente renovando novamente a tese de que a responsabilidade não é dela, o que sabemos que é. O ministro Moreira Alves, do STF, no acórdão do mandado de segurança número 20.335, afirmou o seguinte, abre aspas, contrapõe-se, entretanto, às alegações oferecidas, o fato de ser o ordenador de despesas, via de regra, o dirigente de uma unidade administrativa, conforme, aliás, ocorre no caso, e sendo assim, ele estará legalmente obrigado a exercer a fiscalização hierárquica sobre os órgãos inferiores da mesma administração, forma de controle essa que visa ordenar, coordenar, orientar e, inclusive, corrigir as atividades de tais órgãos. Vê-se, pois, que em tema de direito financeiro, mais particularmente em tema de aplicação de dinheiros públicos, a responsabilidade do ordenador de despesas pelas irregularidades apuradas se presume, até prova em contrário, por ele subministrada. Sendo assim, a autoridade substituta que assume interinamente posição de ordenador de despesas tem, sim, o dever jurídico de zelar pelo emprego do dinheiro público, e ainda mais quando avisada, notificada e cientificada, como foi o caso da vice-governadora. Mais do que não poder se excusar jogando a responsabilidade sobre os seus subordinados, tem o dever jurídico e ético para com a administração de fiscalizar e corrigir os erros dos subordinados, se for esse o caso. Além disso, como estabelece o Código Penal no artigo 29, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Portanto, a vice-governadora, ao assumir interinamente as funções de governadora do Estado, foi investida, sim, de poderes e deveres com bônus e ônus do cargo. Foi cientificada em 15 de janeiro de 2020 da provável ilegalidade cometida pela autorização do pagamento da referida verba de equivalência aos procuradores e nada fez, omitindo-se do seu dever. E ainda, posteriormente, quando foi confrontada com o fato, a vice-governadora encampou o ato do governador defendendo a sua legalidade, dizendo, de uma forma não popular, que ela também o teria feito porque considerava legal, caso fosse de sua responsabilidade. Ou seja, Daniela está sendo hoje, e a partir de hoje, finalmente responsabilizada juridicamente por uma das suas atitudes mais comuns nos últimos meses e que mais incomodava a todos nós, deputados bolsonaristas. Não ter coragem e firmeza de enfrentar o governador do Estado, mesmo quando ele se mostrava claramente errado e mesmo quando seus pares, deputados, imprensa ou qualquer que seja a instituição lhe informasse nesse sentido. É verdade que a vice-governadora questionou algumas ações do governo, não podemos ser injustos. Isso aconteceu algumas poucas vezes e sempre, muito importante dizer,
sempre timidamente, vindo a surpreender, me surpreendeu a mim, acredito que os demais deputados também, uma única vez, quando publicou finalmente, uma carta de 5 páginas chamando o nosso governador de traidor. Um sentimento que acredito não é só parte da bancada bolsonarista e conservadora, mas de muitos eleitores. Então, quando muito tardiamente e só após perceber que o governador estava em vias de ser impedido, a vice-governadora se manifestou finalmente contra o governador. Eu, para demonstrar que não estou sendo parcial, ajudei a divulgar a carta da vice-governadora em um vídeo que está nas redes sociais com o título Carta da Vice ao Governador. Eu gravei um vídeo com 10 minutos parabenizando a vice-governadora neste dia acusada e investigada, parabenizando a vice-governadora por ter finalmente tomado uma postura em relação ao governador. E aqui cabe, então, entrarmos nas questões políticas. Nós falamos de 4 pontos jurídicos da alegada defesa da vice-governadora e demonstramos como a nossa bancada não concorda com os seus argumentos de defesa e sim que ela cometeu o crime de responsabilidade. Mas, finalmente, nós podemos chegar agora ao ponto de vista político. E esse é um argumento muito recorrente da parte da vice-governadora e dos seus apoiadores, de dizer que ela foi traída pelos deputados, por alguns deputados em específico, pelos que deveriam apoiá-la, que ela considera fazerem parte da bancada do Bolsonaro, no caso, exatamente os deputados que eu represento neste pronunciamento. Bom, é preciso esclarecer aos demais deputados, que não tivemos ainda tempo de falar sobre isso, mas também aos nossos eleitores, que a nossa vice-governadora, desde que entrou em perigo de ser impedida ou cassada, adotou um duplo discurso, um duplo pensar, uma forma dupla de agir. Primeiramente, com o susto do impeachment, o medo de ser relacionada ao governador e de ser responsabilizada, tentou colar a imagem de ser totalmente inimiga do governador. E, nesse ponto, todos nós, deputados conservadores da oposição ao Moisés, concordaríamos com ela e até a parabenizaríamos, se fosse o caso. Esse é um dos discursos que ela tomou. Porém, num segundo momento, percebendo que não conseguiria sair ilesa do processo de impeachment e não tendo conseguido avanços com os deputados aqui da casa, e não falo só dos deputados bolsonaristas, mas de todos nós, tentou, então, eufemizar ou diminuir as discordâncias que tinha com o governador Moisés, dizendo claramente em entrevistas que se aproximou do governador Moisés, aquele que nós consideramos um traidor, nas últimas semanas. E ela, de fato, aproximou-se dele, e para isso eu quero mostrar algumas notícias que temos visto. Uma delas, essa daqui: Daniela pode salvar Moisés do impeachment. Matéria publicada no dia 12 de setembro de 2020, que nos diz que os deputados perceberam que a vice podendo ser, supostamente os jornalistas supõem, obviamente, que os deputados iriam votar pela permanência do Moisés caso houvesse algum risco de a vice-governadora assumir. Ou seja, passou de um momento para o outro ser conveniente ao governador e aliar-se à vice-governadora e ser igualmente conveniente a vice-governadora aliar-se ao governador. Assim sendo, a vice-governadora está jogando um time ideológico duplo político, vendendo de um lado um discurso para a militância bolsonarista de que é uma conservadora aliada ao Bolsonaro e que rompeu com o governador Moisés, e, de outro lado, um discurso para se safar juridicamente. Nesse discurso para se safar juridicamente, em uma outra entrevista, a gente lê que a governadora reconhece estar se aproximando do governador Moisés. A matéria foi publicada um dia antes desta daqui, pelo Upiara Bosch, no dia 11 de setembro de 2020. E nós lemos o seguinte: os processos de impeachment em andamento, que atingiram a ambos, tanto o governador quanto o vice, acabaram reaproximando a dupla Moisés e Daniela, eleitos em 2018. Tudo isso pela necessidade de juntos sobreviverem à crise política.
Essa informação, eu acredito, não está chegando ao eleitor catarinense, que está confuso, ouvindo de um lado o discurso de que a governadora Daniela teria rompido completamente com o governador Moisés e, portanto, é completamente inocente, não apenas inocente, como tem a moral ilibada, não tem absolutamente nada a ver com nada. E, de outro lado, nós temos visto esta aproximação se confirmando nas entrevistas que a própria governadora dá. E, para não corrermos o risco de dizer que estou usando matérias de jornalistas e que os jornalistas dizem o que querem e que isso não foi dito pela própria governadora, eu quero que os senhores se lembrem também desta entrevista concedida no dia 30/8/2020, no SBT Meio-Dia, onde Prisco Paraíso entrevista a nossa vice-governadora. E nós tivemos o trabalho de transcrever um pedaço dessa entrevista, porque fomos comunicados pela assessoria que era impossível transmitir em vídeo. O jornalista Prisco Paraíso pergunta à nossa vice-governadora: a senhora estava rompida política e administrativamente com Carlos Moisés, com várias manifestações públicas críticas ao governo. Então, a vice-governadora responde o seguinte: nessas manifestações que eu fiz, eu contrariei decisões e questionei algumas decisões que estavam sendo encaminhadas, mas sempre fiz isso de forma muito respeitosa e firme, porque eu não podia corroborar com essas situações. Mas eu nunca vi isso como um rompimento. E não bastando para a nossa vice-governadora dizer uma vez que ela não havia rompido com o governador Moisés, na sequência da entrevista ela diz uma segunda vez: então, uma coisa são as decisões específicas e não um rompimento. Nessa entrevista de agosto, 2 vezes a vice-governadora diz que não rompeu com o governador Moisés. E esses esclarecimentos são extremamente importantes para que o nosso eleitor catarinense saiba que não estamos falando de uma bolsonarista atraída por outros bolsonaristas. Além disso, também, nossa vice-governadora Daniela conta com a atuação da advogada Ana Blasi, que fez um excelente pronunciamento, cumprindo seu dever em defesa da nossa vice-governadora. A advogada Ana Blasi foi uma das primeiras a se manifestar em defesa do governador. Lá em 14 de janeiro de 2020, nós lemos uma matéria publicada pelo Moacir Pereira, que diz: a advogada Ana Blasi descarta impeachment do governador. Isso numa época em que a nossa vice-governadora dizia estar completamente rompida e ter uma inimizade inabalável contra o governador. Ao mesmo tempo, além de contar com a atuação da advogada, da excelentíssima advogada Ana Blasi, da Tavênia, além de contar com a participação dela, conta também com uma advogada que nós popularmente conhecemos como a advogada do Bolsonaro, deputada Karina Cufa. Essas duas advogadas escolhidas, com todo respeito pela vice-governadora, demonstram materialmente esse duplo pensar, esse duplo discurso político. A intenção de colocar Karina Cufa como sua defensora não é outra, senão, obviamente, a de colar na governadora o selo de protegida do presidente Bolsonaro. Selo esse que não se verifica na prática, pois, sabendo o Brasil todo que hoje se daria uma votação importante no processo de impeachment da vice-governadora, não se pronunciou o presidente da República em suas redes sociais, em momento algum, em defesa da nossa vice-governadora. Sabemos também, todos nós sabemos, ao mesmo tempo que Daniela diz ser uma bolsonarista, o governador Moisés diz ser um anti-bolsonarista. Uma das suas primeiras entrevistas, nas suas primeiras entrevistas, no início do mandato, ele já começou a menosprezar, vilipendiar e soltar indiretas contra o presidente Bolsonaro. Então, nós temos aqui sendo avaliado nessa data um governador que claramente detesta o presidente da República e uma vice-governadora que gosta do presidente da República. Portanto, os argumentos que se espalham por aí em dizer que o impeachment da vice-governadora se deve ao fato de ela ser bolsonarista e os deputados dessa casa terem desprezo pelo conservadorismo ou pelo presidente Bolsonaro, não se sustenta, pois, ao mesmo tempo em que pretendemos tirar
uma vice-governadora do Bolsonaro, pretendemos também tirar um governador antibolsonarista. Então, esse argumento ideológico não se fundamenta. E, por último, e o mais ultrajante de todos os argumentos, e agora eu imagino que eu represento não apenas os deputados da minha bancada, mas outros deputados que eu sei aqui desta casa, que votaram no Bolsonaro, que são bolsonaristas e que são conservadores, é o argumento da o terceiro e último argumento da vice-governadora e seus apoiadores. Apenas para lembrar os senhores, do ponto de vista legal, ela alega inocência, do ponto de vista político, alega ser traída. E há ainda um terceiro argumento que circula por aí, que é o de que os deputados da Assembleia teriam feito acordos imorais e escusos com o presidente da Assembleia Legislativa. Eu não vou falar por todos os deputados da Assembleia Legislativa, porque eu não tenho essa autorização, porque não é meu dever nem minha responsabilidade, mas fui incumbida pelos deputados da minha bancada a dizer que esse argumento é uma ofensa e afasta ainda mais qualquer intenção de todos nós, deputados, de ter, pela vice-governadora, algum tipo de solidariedade diante das acusações que vem sofrendo. É fundamental dizer que nós, deputados do Bolsonaro, deputados conservadores dessa casa, ficamos sangrando aqui nessa casa por 1 ano e 9 meses, com um governador que nos traiu, e mesmo antes dele nos trair, nenhum de nós exigiu de um governador que era nosso, do nosso partido, nenhum de nós exigiu dele cargo, vantagem ou qualquer coisa. Não exigimos absolutamente nada, nem mesmo de alguém que nos devia, porque trabalhamos para ele. Nós nos elegemos antes dele, estávamos com a eleição ganha, podia ter ido para casa, para o Caribe, viajar com a esposa, ir na casa do pai, e saímos depois de eleitos para fazer campanha para um completo desconhecido. E nem assim nós cobramos desse governador, desse desgovernador, cargo algum. Muito menos fizemos acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, e se existe um culpado, ou qualquer culpado, e se existem aqueles que consideram uma estratégia ruim ou um rumo ruim para Santa Catarina, que o nosso presidente da Assembleia seja governador, que essa culpa recaia sobre o governador e sua vice, pelo tipo de governo ou desgoverno que exerceram até o momento, e não em cima de nós, deputados, porque eu, até o momento, não votei no presidente Júlio Garcia para ser governador, votei no Moisés, que, inclusive, nos traiu a todos. E nenhum de nós, eu tenho convicção, fez qualquer tipo de acordo, e é absolutamente uma ofensa que esse argumento seja usado contra essa casa, e dizer que os nossos motivos para prosseguir esse impedimento são motivos imorais. Ainda mais depois de um histórico de 1 ano e 9 meses de presepadas. Então, senhor presidente, esses são os nossos 3 principais argumentos em defesa do voto que a bancada bolsonarista e conservadora dará no dia de hoje. Muito obrigada. Deputado Gessé Lopes, Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados. Boa tarde a todos que nos acompanham pela televisão e que estão aqui presentes. Eu quero ser muito delicado nesse momento, não costumo ser muito, mas nesse momento eu vou ser porque eu realmente, hoje eu tinha definido uma situação que eu não iria me manifestar na questão da vice-governadora, por questão de respeito, mas o que aconteceu ontem, para mim, eu não tenho como outra alternativa a não explicar para as pessoas o que está acontecendo, tanto tecnicamente como algumas questões políticas. Até porque eu preciso me defender dos ataques grotescos e, na maioria delas, de comissionados desse governo que foram lá nas minhas páginas me chamar de traidor. Isso, para mim, é imperdoável. Primeiramente, acho que um dos argumentos piores que eu ouvi aqui, com todo o respeito do advogado do governador, em dizer que o Júlio Garcia foi lá e pediu orientação das procuradores dos procuradores da casa, e acatou a decisão de acordo com a decisão deles. E por que o governador não poderia fazer isso também? Esse é o pior argumento que eu já vi. Se eu chego lá para a minha assessora jurídica e falo assim: advogada, tu dá uma olhadinha aqui para mim, se eu fizer isso aqui, vai dar ruim para mim?
e ela diz assim, não, não vai dar ruim, pode fazer, eu vou lá e faço e dá ruim, não é ela que vai pagar, sou eu. É óbvio. E por que os procuradores, se eles estavam tão certos do que eles queriam, por que eles já não foram direto fazer, através das vias administrativas, o pedido do aumento? Por que eles vieram aqui na casa antes? Por que eles tentaram por aqui antes? Porque era o certo. Só que o governador vetou em maio, em junho, né, na reforma administrativa, disse, não temos dinheiro, não posso, e vetou o pedido de aumento, que foi, inclusive, debatido aqui na CCJ, nas finanças, e o governador foi lá e vetou dizendo que não tinha dinheiro, em junho, não tinha dinheiro. Aí, um processo totalmente administrativo, oculto, que ninguém sabia, o povo não sabia, porque quando vem para essa casa aqui, o povo sabe o que está se passando aqui, o que está se pedindo, o que está circulando, mas de forma administrativa, do próprio governo, oculto, que ninguém sabia, de repente, saiu um aumento. E aí, o que há 4 meses atrás não tinha dinheiro, agora tinha dinheiro. Isso não é irresponsabilidade? Então, em junho, iniciou-se, então, os pagamentos. O que aconteceu? Outubro começou os pagamentos. Em janeiro, a nossa querida vice-governadora, tenho todo o respeito, sempre fui muito solícito a ela, ela sabe. Conversamos ontem, inclusive, por 45 minutos, falei para ela, expliquei toda a situação e ela sabe. Mas, se aqui houve, há ou não, um crime de responsabilidade, não dá para saber ainda. E por que não dá para saber? Porque nós precisamos investigar mais. Todo mundo aqui é de acordo. Se eu disser que não aqui, para nós acabar, nós estamos dizendo, não teve. Isso é irresponsabilidade. Então, se a gente diz assim, tem resquícios, tem indícios de irresponsabilidade, vamos votar para que seja de novo apurado, investigado, continue o processo, aí isso é ser responsável. Porque daí lá na comissão mista, vai de novo, vão levar mais provas, vai ter oitiva, vai ter uma ampla defesa muito maior do que teve aqui na casa, que é uma casa política também. As pessoas fazem avaliação política, porque ela é uma casa política. Mas teve, sim, um crime teve indícios, resquícios, né, de irresponsabilidade. Passou por cima da Assembleia Legislativa e fez lá. Né? E onde que entra a vice nisso? Ela assumiu o governo em janeiro. Ela assumiu o governo em janeiro. Nós estamos falando dela como vice, ela assumiu o governo em janeiro. E em janeiro entrou o pedido de processo de impeachment, no dia 15 ela recebeu, então quando ela recebeu, ela disse, não, esse processo tem coisa errada. Ela recebeu na mão dela. Esse processo tem coisa errada, porque, então ela sabia, estava ciente. E além disso, do próprio punho, ela assinou, está aqui, o documento, ela assinou do próprio punho, dizendo que, não, está tudo certo, está ok, esse pagamento é devido, tem que continuar. Beleza. Então, como que eu vou dizer que uma coisa supostamente irregular não é corrupção, é irregular, irresponsabilidade, não sei como queiram dizer? Como que eu vou dizer que ela não tem culpa? Se ela assinou. Se eu disser que ela não tem culpa, Moisés também não tem culpa. Porque é mais ou menos a mesma culpa que eles estão levando aqui nesse sentido. Então, em fevereiro, o desembargador Pedro Abreu falou assim, não paguem mais, não paguem os retroativos. Tribunal de Justiça falou assim, não paguem os retroativos. Mas os pagamentos continuam. Se alguém fala para ti que não paga os retroativos, tu não vai pensar assim, opa, tem coisa errada, não é pagar os retroativos. E continuaram. Continuaram pagando. Quantos? 10 reais, 20, 800 mil por mês. E não adianta dizer que, depois é só devolver. Tá, então o cara rouba, não é esse caso, mas alguém rouba alguma coisa, aí se ele devolver, está tudo bem, não vai pagar pelo erro que cometeu. E aí,
Em maio, o mesmo desembargador falou assim, para de pagar. Aí aquele pagamento de R$800 mil por mês foi parado de pagar. Como que eu vou dizer aqui, vou dizer assim, não tem crime de responsabilidade uma situação dessa daqui. Eu não consigo dizer. O histórico aqui da minha casa, todo mundo conhece, eu sou favorável a qualquer tipo de investigação. Se quiser abrir uma CPI para investigar o copeiro ali, eu vou assinar. Eu sou a favor de qualquer investigação. E eu estou sendo aqui favorável para que isso continue sendo investigado, para que vá para o próximo passo, para que possam se defender, levar as provas, e lá eles vão dizer, com mais tecnicidade do que aqui, porque também tem questão política envolvida. Então, esse é o meu entendimento. Tem resquícios, tem indícios, não dá, está ali, tem indícios. Se é passivo de cassação, vamos passar para a próxima fase. Lá vamos fazer uma ampla defesa, vão ter mais oportunidades. Se nós parar aqui, nós estamos dizendo que não tem. E se tiver? Como é que fica? Nós é que fomos irresponsáveis. Esse é o meu argumento mais técnico. E é fato. Agora, uma das coisas que mais me deixou triste, toda a movimentação, eu falei para a vice, essa movimentação vai colocar nós numa saia justa, porque é assim. 45 minutos falando. Não deu outra. Né? Nós aqui da bancada sofremos ataques que eu nunca recebi. E, lógico, muitos observei cargos comissionados, assessorzinho de deputado interessado em cargo comissionado, que eu sei, e dizendo traidor. E tudo defendendo seus interesses. Mas aí, dizer que o Bolsonaro estava influenciando aqui, pedindo apoio, isso foi uma sacanagem. Ligou a advogada, que eu gosto muito, respeito, a advogada do partido, da Aliança, me ligou ontem à noite, porque lá no grupo lá eu falei que não havia ninguém me ligado. Quem me ligou foi um assessor de um ministro, que falou que que o presidente pediu. Isso, para mim, não tem validade. Eu mereço o respeito do presidente, porque todo mundo sabe o quanto eu defendo ele aqui. E eu falei para ela, se ele me ligar amanhã, meio-dia, e o que ele disser, eu vou fazer. Até meio-dia. Se ele me ligar, ele, não é fulano, ciclano que mandou, Beltrano, não. Se ele me ligar, eu devo o meu mandato para ele. E ele vai, e eu vou contemplar. Mas ele tem que me ligar até meio-dia, para eu saber. Ainda assim, eu vou argumentar, vou tentar mostrar para ele, talvez algo que ele não saiba, mas se ele bater o martelo, eu faço o que ele mandar. Não me ligou. Então, criar uma narrativa sendo cobrado, no final, o pessoal que nos segue ali, vê aquela situação, porque não sabe, né? Quem que está ali comentando, fomentando aquilo ali. E aí acha que realmente eu estou traindo uma decisão do Bolsonaro. Isso é uma sacanagem que eu não perdoo. E, para finalizar, vai abrir precedente para outras cassação. Bom, se nós parar aqui, também vai abrir precedente para outras irresponsabilidades. Então, isso é um argumento raso. Inclusive, o próprio governo federal deu um parecer dizendo que esse processo não interfere em nada, que, inclusive, a tentativa do governador é que tentou interferir nos poderes. Então, um processo totalmente legal, e eu estou só seguindo na questão da vice, não tenho nada contra ela, a única coisa são os erros estratégicos que ela adotou no último dia, mas se eu disser aqui que ela não tem culpa, eu estou dizendo que o Moisés não tem culpa, obrigatoriamente, tecnicamente falando. Traidora do Bolsonaro, não, ela gosta, eu sei que ela gosta, ela defende, mas, tecnicamente, a gente tem que saber que ser governador tem suas responsabilidades. Ser vice é figurativo. Quando é vice, tu não é nada. Só estás ali, é figurativo, esperando
para, no momento certo, ocupar aquela vaga ali. A partir da hora que tu ocupou aquela vaga ali, tu é governador. E tu tens o poder na mão, tu é governador, não é mais vice. E aí não é mais figurativo. Então, a responsabilidade dessa casa aqui é, sim, ter que passar esse processo para frente, para que se continue investigando. Porque nem o Tribunal de Justiça sabe se isso é ou não é irregular. Porque uma hora, como diz a advogada aqui, a Blasi, ele assinou lá no começo dizendo que estava certo. De repente, ele não assinou mais. Nem ele sabe. Como que nós vamos saber? Passa para frente. E lá, com todas as defesas, amplas defesas que vão ter, e, enfim, que merecem ter, todos têm que ter esse respeito, independente, até o governador, por toda a divergência que eu tenho com ele, passa para frente e lá que se decida, então, o rumo final desse processo. Obrigado, presidente.